Lucas 9, 28. Aqui para nós é o último domingo da Epifania. O que é Epifania? É a palavra que significa literalmente manifestação, ou aparição, ou revelação. A Epifania nós meditamos na revelação, ou na aparição pública de Jesus, desde o seu nascimento até a preparação para a sua morte. Nós pensamos sobre o ministério público de Jesus, o ministério de ensino, o ministério de cura, de como os seus atos de justiça e misericórdia são vistos diante de todas as pessoas, diante dos discípulos. E na Epifania nós somos convidados a olhar para a glória de Deus revelada na pessoa de Jesus, de como esse Deus, que é todo eterno, também é o Deus que se fez carne e habitou, né, no meio de nós, entre nós, cheio de verdade, cheio de justiça. E hoje nós estamos aqui justamente em um lugar muito importante. Eu tive a oportunidade de pregar o Sermão da Planície, que pode também em Mateus ser o Sermão do Monte, e agora mais uma vez Jesus está em uma montanha. E isso é muito importante para nós, como que as montanhas, esses lugares são sinalizados, né? Deus quer nos falar alguma coisa. Então, Lucas capítulo 9, versículo 28, a palavra de Deus diz assim: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que 2 homens falaram com ele. Eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono, mas conservando-se acordados, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Porém Pedro não sabia o que estava dizendo. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. E ficaram com medo ao entrar na nuvem. E dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito. Escutem o que ele diz. Depois daquela voz, perceberam que Jesus estava sozinho. Eles ficaram calados e naqueles dias não contaram nada a ninguém a respeito do que tinham visto. Amém, essa é a palavra de Deus. Eu convido mais uma vez os irmãos a fecharem os olhos. Nós vamos ao nosso Deus em oração, pedindo graça. E é isso que fazemos, Senhor. Ilumina os nossos olhos, os olhos do nosso coração, para que a leitura, que ao observar as palavras, formando frases, nós não venhamos sonolentos, devagar. A gente possa prestar atenção naquilo que o Senhor está nos revelando nessa manhã. A glória do Senhor na face de Jesus. O Deus a quem servimos é um Deus glorioso, um Deus majestoso. E obrigado, Pai, pela graça de poder participar dessa glória. Pecadores redimidos, agora sim, pelo sacrifício de Jesus, aptos a desfrutar da beleza que há em Ti, na glória de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que texto maravilhoso. Eu já preguei ele algumas vezes, e eu gosto de falar sobre isso, se eu pudesse dar um título para esse sermão, seria esse: a glória de Deus revelada na face de Jesus. Nós estamos diante de um texto extraordinário, um texto belo, um texto que nós já estamos no final da vida de Jesus, nós já estamos nos preparando para os últimos dias, em que nos versículos anteriores, em Lucas, também é narrado a confissão de Pedro, em Lucas capítulo 9, versículo 18,
Quem é Jesus? Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus, ao mesmo tempo que declara que Pedro é bem-aventurado por isso, também o prepara para que ele tome a sua cruz, não somente ele, mas todos os discípulos, porque andar com Jesus é também tomar uma cruz. Não é um discipulado longe daquilo que Jesus viveu e fez, mas é bem próximo. Assim como Jesus está se preparando à cruz, o discípulo também precisa tomar a sua cruz e seguir a Jesus. No entanto, o cenário que vai se moldando para algo extraordinário, que é Pedro conhecendo Jesus, descobrindo quem ele é, mas sendo alertado da morte, para não se tornar algo que vai desanimando os discípulos, nós somos levados a um texto que está aqui justamente para nos animar, para que nós estejamos confiantes diante da morte, diante do sofrimento, porque Jesus está sim se preparando para ir para Jerusalém, onde será crucificado, mas não sem antes de que a sua glória seja revelada diante dos seus discípulos. Então nós vamos fazer essa leitura versículo a versículo sobre a transfiguração de Jesus. O versículo 28 diz: cerca de 8 dias depois de proferir essas palavras. Que palavras? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Interessante, porque dentre tantos discípulos de Jesus, os 70, os 12, Jesus tem os seus íntimos, aqueles mais íntimos. Não estamos falando de acepção de pessoas. Estamos falando de que Jesus tinha aqueles mais próximos, aqueles a qual compartilhavam de experiências e de uma comunhão que não era dada claramente a outras pessoas. Nós temos os 3, não poderemos usar essa palavra, os preferidos, ou aqueles mais próximos de Jesus: Pedro, João e Tiago. E ele subiu ao monte para orar, como Lucas nos revela um Messias que era também dependente da vontade do Pai. Era o Messias que era Deus, poderoso, no entanto, era o Messias que constantemente é apresentado no Evangelho de Lucas como aquele que ora, aquele que cai de joelhos diante de Deus, o Pai. E se o nosso Senhor Jesus, sendo o Messias, tendo toda essa glória que será revelada diante dos nossos olhos aqui, se dobra diante do Pai para orar, quem dirá nós? Quem dirá nós que temos micromissões a cumprir ao longo das nossas semanas, meses nessa vida, pessoas que precisam tomar grandes decisões, empreender grandes negócios, lidar com situações adversas. Pessoas como nós precisam orar. Jesus está se preparando para a cruz e ele ora. A oração, como nós ensinamos aqui no nosso discipulado, é o caminho da comunhão com Deus. O caminho do relacionamento com Deus, é a verdadeira comunhão. Se o próprio Jesus orava e separava tempo para comunhão em oração com o seu Pai, quem dirá nós? Como nós precisamos orar diante das diversas coisas da vida. Orar. Dobrar os nossos joelhos, ir ao quarto secreto, ir ao Pai em oração e dizer para Ele o que nós estamos sentindo, o que nós estamos pensando, os desafios que estão diante de nós. Pai, traga a sua graça, a paz que excede o entendimento, me mostra o caminho, me fortalece. Jesus se fortalecia através de uma vida de oração. Nós não devemos desprezar, então, a oração na vida cristã. Ele sobe ao monte, um lugar reservado, onde as vozes, onde o tumulto, onde as pessoas não podem alcançá-lo. E ele sobe ali para um isolamento, um tempo de oração. E eu sei que na vida cristã isso é uma necessidade. Se isolar para orar, a solitude. O próprio Bonhoeffer, no livro dele, Vida em Comunhão, ele fala sobre isso, né? Que o cristão, ele precisa se retirar para lugares, ele se retira da comunhão provisoriamente para orar, para estar sós com Deus.
para que nesse a sós com Deus, Deus o possa preparar para viver em comunidade. Para que ele possa estar apto, como um cristão maduro e forte, a lidar em comunidade. Então você precisa disso na sua vida também. Orar, separar tempo, dizer para as pessoas, ou falar assim, olha, eu estou indo ali fazer uma caminhada de oração. Entendeu? Eu preciso desse tempo, eu preciso falar com meu pai, eu preciso colocar o meu coração aqui diante dele. Não viva desprezando essa prática de graça que é a prática da oração. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. Imagina que algo extraordinário. O rosto de Jesus se transformou. A palavra transfiguração aqui é a palavra para transformado mesmo. Eventos a palavra original ela dá uma ideia de que brilhou como um relâmpago. Você já viu um relâmpago já? Você já olhou pela sua janela e viu quando deu aquele clarão? Às vezes você nem estava olhando para a janela, mas a luz ela foi tão forte que iluminou a sua casa. E você tomou aquele susto. A face de Jesus nesse dia brilhou como um relâmpago. Você não consegue imaginar isso. É como um sol brilhante no meio da noite. É uma luz muito forte. A face de Jesus foi revelada. Imagine você vendo Jesus e talvez não conseguiria ver, porque a luz talvez seria extremamente forte aos seus olhos. Isso mostra a divindade, o poder do nosso Deus. O Deus que se cobre de carne. Isso é extraordinário. Porque se nós desejamos e cantamos, nós queremos ver a sua glória. Nós queremos ver a sua face. Nós queremos ver a sua luz. No entanto, esse Deus se cobre de carne e osso para que nós possamos vê-lo pela face de Jesus. Para que nós possamos olhar para Jesus e não ficarmos cegos, não ficarmos atordoados. Você deve se lembrar das manifestações, das epifanias ou teofanias de Deus no Antigo Testamento. De como Moisés, ao se deparar tanto com uma sarça ardente, percebe a santidade de Deus e a sua pecaminosidade. De como o povo, ao perceber a manifestação de Deus no Monte Sinai, fica atemorizado por causa da presença, da glória de Deus naquele lugar. De como Deus escolhe-se Moisés e mais anciões para estar com ele naquele lugar. E eles passam 40 dias sem necessidade de nada, de como é bom estar naquele lugar, mas de como também é extraordinário. Porque ninguém viu a Deus. Porque aquele que olhar para Deus, aquele que via Deus, certamente morrerá. Mas Moisés está lá, os anciões estão lá. E agora esse terror pode se transformar em alegria. Porque eu estou diante de Deus e não fui consumado. Eu estou diante de Deus e não fui consumido. Eu estou diante de Deus e não fui aniquilado. É Deus na tenda da comunhão, é Deus se manifestando de maneira extraordinária diante de seres humanos. O próprio povo de Israel pede para que Deus nem fale mais diretamente a eles. Tão terrível é a experiência de estar diante de Deus e ouvir a voz de Deus. Isso é a experiência do Antigo Testamento. Não fale Deus mais com nós, Moisés, fale você. Peça a Deus para que fale com você e você fale com a gente. Porque é terrível. Você estar... Eu estava com o Renato outro dia, a gente subia nessa rua aqui, na esquina ali tem uns cachorros, e eu esqueci que tinha uns cachorros. E o cachorro começou a latir. E eu dei aquele susto, né, Renato? Aquele susto que você trava. E você quase cai no chão e passa aquela vergonha. Se você já tomou um susto, você sabe o que é isso. E imagine você então diante de um Deus, falando, revelando a sua glória. É um pavor de te paralisar. No entanto, Moisés teve a experiência de estar diante de um Deus que não o fulminou,
mas o agraciou com a sua presença, a ponto de Moisés pedir: eu quero te ver. Eu quero te ver. Imagina se você tivesse a oportunidade de dizer para Deus: eu quero te ver. E Deus, isso está lá em Gênesis no capítulo 34, 29 ao 35, de que Deus não mostra a sua face, mas as suas costas. Você vai me ver pela penha, pela fenda da rocha, e quando eu passar, você vai ver as minhas costas. E quando Deus se revela, no momento que Deus revela a sua glória a Moisés, ele revela também os seus atos de misericórdia, de bondade, de soberania. A experiência com Deus nunca é uma experiência sem sentido, mas sempre muito profunda, onde nós percebemos a nossa pecaminosidade, mas se nós experimentamos a presença de Deus e não morremos, certamente nós podemos criar uma expectativa de experimentar a sua bondade e misericórdia. Mostra-nos a tua face, mas a face que nós vemos é a face de Jesus. É por isso que o versículo diz que a face de Jesus, ela se transfigurou, ela mudou. Nós podemos ver a glória de Jesus. O texto de Isaías, por exemplo, quando a gente começa a ler a respeito do Messias sofredor, mostra a face de um Messias que não é desejada e nem admirada pelos homens. Se você já leu Isaías, você vê que lá está o desprezo da humanidade por esse Messias feito de carne e osso, que é o Messias, é o Salvador de Israel. Mas nós olhamos para a sua face e desprezamos, achamos feio e terrível. Nós não conseguimos ver por trás daquilo. Nós não conseguimos ver a natureza divina de Jesus. Apenas um homem cansado, marcado pelo sol. Apenas um andante, alguém que está coberto de poeira do território de Israel. Assim que muitas pessoas viram Jesus. Ao ouvir ele falar, ao ver os milagres, não viram mais do que um homem. Ao ver Jesus de Nazaré, disseram: é apenas um homem, um camponês que tem palavras talvez extraordinárias, mas no máximo um profeta, como João Batista, Elias, como Jeremias, é mais um profeta. No entanto, aqui está dando a ser revelado a glória desse Jesus, que é o Deus, que é o divino. Se nós pudéssemos ver por trás desse rosto marcado, nós veríamos a luz que ilumina o universo. A luz que brilhará na Nova Jerusalém, onde João diz que não haverá mais sol, porque a luz de Deus será a nossa luz. E Pedro, João e Tiago podem experimentar por alguns instantes essa luz que brilha naquela montanha, que brilha gloriosa e excelsa. E eu não sei o que passa na cabeça deles exatamente, é um mistério, mas é algo extraordinário. E nós não podemos pensar em Jesus como um ser humano qualquer. Ele é sim um ser humano, no entanto é Deus. E pensar em Jesus como Deus é importante, porque é esse Deus que nós cantamos aqui, é esse Jesus que nós adoramos, é esse Jesus que nós dizemos que é santo, é esse Jesus que nós dizemos que nós queremos ver a glória dele. É desse Jesus. Como Deus é misericordioso, como Deus, como diz desce a nossa condição para ser revelado aqui. Deus que poderia se revelar distante de nós, se revela próximo, na face de Jesus, nas palavras de Jesus, na pessoa de Jesus, no ministério de Jesus. É esse Jesus que você precisa se encontrar. Esse Jesus que nós precisamos pregar para que as pessoas se encontrem. Porque é um Jesus muito maior, muito mais glorioso, muito mais interessante do que se pensa. E deve ser assim para você. Um Jesus que é suficiente e que tem essa glória que deve ser contemplada e admirada. Inclusive, a palavra adoração, ela poderia
Isso é um viver, é um contemplar a glória de Deus. E a adoração cristã é contemplar essa glória na face de Jesus. O seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante, ela ficou reluzente. Até a natureza da roupa, ela foi afetada pela glória de Jesus, aquele que criou cada um dos elementos, criou a terra, o metal, o pano, ou qualquer coisa. Esse que criou todas essas coisas, sua glória afeta essas realidades. Versículo 30, leia aí comigo na sua Bíblia. Versículo 30 diz: E eis... E a situação, ela já não era tão extraordinária, que acontece algo extraordinário também. E eis que 2 homens falavam com ele. Era Moisés e Elias, que é uma coisa que é maluco. Porque sempre quando eu falo isso, eu gosto de lembrar de que lá em Deuteronômio, final de Deuteronômio, o Moisés, ele, depois daqueles 40 anos de você não vai entrar na terra, você e essas pessoas, o Moisés ainda chega em uma montanha também, e ele vê a terra que o povo de Israel herdaria. E ao ver essa terra, ele se satisfaz, ele entende esse ato de graça, Deus permite pelo menos que ele veja. Isso é muito legal, é muito misericórdia e graça. É como se, Moisés, a sua fé é uma fé baseada nas minhas palavras, mas as minhas palavras, elas são verdadeiras. Olha lá a terra. E o Moisés pode então morrer. E ele morre. Mas o que uma pessoa glorificada está fazendo aqui nessa situação? Essa que é a questão. Porque quando a gente vai ler 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo vai dizer que a ordem das coisas é assim: você morre primeiro. Jesus vem na sua segunda vinda. Os mortos, eles são convocados. Recebem os seus corpos glorificados. E depois nós. Depois a obra é feita em nós, aqueles que permanecerem vivos. E aí você pensa, então os corpos glorificados estão associados à vinda de Jesus. Como Moisés. Porque aqui ou é o fantasma de Moisés, que é pouco provável, não é o fantasma de Moisés, é Moisés, em carne, osso e glória. É Elias, a gente dá um desconto para o Elias, porque o Elias foi arrebatado, ele não morreu. Então pode ser o Elias daqui, mas e esse Moisés aqui, como se explica isso? É um texto riquíssimo. Na minha opinião, e a minha humilde opinião, nós estamos diante de algo extra-tempo. Nós estamos diante de uma fenda no tempo, a fenda da eternidade, onde o já e o ainda não já são a realidade, onde não existe nem passado, nem futuro e nem presente, onde esse Moisés e esse Elias do futuro, vai falar, Tiago, que maluquice é essa? Do novos céus e nova terra, das coisas já completas, do corpo glorificado. De alguma maneira Deus corta o tempo e esse encontro ele pode então acontecer. Nós estamos diante de um momento onde a face de Jesus está brilhando como um relâmpago em glória, mas onde o tempo também foi afetado. A nossa noção de espaço-tempo ela foi afetada aqui, porque nós estamos diante de Moisés e Elias. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas e Jesus a salvação ou a obra completa. Se Moisés e a lei apontavam para Jesus, a comunhão com Deus, a obediência com Deus, os profetas apontavam e chamavam a nossa atenção para aquilo que Deus faria no futuro. Nós estamos agora diante de Jesus. O passado, o presente, o futuro se encontrando. E isso é extraordinário. De que Moisés viu a Jesus. De que aquele que não... Interessante demais. Aquele que não pisou naquele momento na terra, agora pisa na presença de Jesus. Isso é extraordinário.
Porque se antes da sua morte ele não pode pisar naquela terra que havia sido prometido a Abraão, Isaac, Jacó e a ele mesmo, agora ele pode pisar na presença de Jesus, que é o dono daquela terra, que na verdade é a terra, ele é o lugar de descanso, de paz, o lugar de nós saciarmos a nossa alma. Isso é extraordinário, gente. É o momento da transfiguração. E como é o privilégio que é dado à humanidade. Pedro, João e Tiago estão vendo essas coisas. Estão vendo dois homens com ele, não sei como eles chegaram nessa conclusão que eram Moisés e Elias. Como que eu vou identificar uma pessoa que eu nunca vi como... Mas eles sabem, de alguma maneira eles sabem. Nós temos vários minúcias de mistérios aqui que realmente necessita da nossa meditação mais profundamente, não apenas no domingo. Moisés e Elias, eles aparecem em glória, isso é interessante, e o assunto deles é a morte de Jesus. O assunto deles não é, assim, o que aconteceu de extraordinário no passado, mas o assunto é a morte de Jesus, porque não nos esqueçamos de que Jesus veio para a cruz, de que os nossos olhos não podem sair disso, de que Jesus veio a esse mundo para morrer por nós pecadores, para se oferecer naquela cruz como oferta de resgate, para concluir na cruz aquilo que Moisés e Elias são incapazes de fazer por nós. Nem a lei, nem os profetas poderiam dar aquilo que somente Jesus na sua morte poderia oferecer por nós. Salvação, redenção. Isso é extraordinário. O Moisés e Elias não estão surpresos com a situação em si, mas eles estão com os ouvidos, com os olhos, com o discurso voltado para a morte de Jesus. Veja como que a morte de Jesus é o centro dessa conversa. A morte que ele estava para cumprir em Jerusalém. Então, versículo 32, Pedro e os seus companheiros estavam caindo de sono, mas conservando-se acordados, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Perceba bem que eu vou falar isso aqui mais uma vez. Falei no domingo passado, né? Lá se eu não me engano no nosso GC, de que às vezes é isso. O apóstolo Paulo viveu essa experiência de estar pregando, uma pregação extraordinária, e um certo irmãozinho caiu de onde eles estavam, morto, porque dormiu no sermão de Paulo, né? Vejo Pedro, João e Tiago também sonolentos ao estar diante de Jesus, então eu não vou mais ligar se você dormir ao ouvir as minhas pregações. Vou ficar... acontece, né? Eu também já cochilei, eu já dei umas pescadas, né? O segredo é você ficar com um copo de água na mão. Porque se você, entendeu? Aí você toma um susto e acorda. Isso era meu segredo na época, né? Mas esses que estavam sonolentos, talvez por tardar da noite, talvez a tensão, o desgaste, não perderam ainda assim aquilo que estava sendo revelado. Eles viram a glória de Jesus. Eles viram a glória de Jesus, eles viram o Moisés e o Elias, eles estavam vendo essas coisas, não sei como que eles estavam um com o outro, você está vendo o que eu estou vendo? Eu estou maluco, o que está acontecendo? Mas o Pedro, ele tem uma ideia, uma grande ideia. Quando ele viu que, versículo 33, quando estes começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse, imagina assim que ousadia, né? Peraí, Jesus, Elias e Moisés, e eu vou entrar nessa conversa. E eu vou entrar nessa conversa. Que ousadia! Pedro era um homem ousado, né? E ele diz, mestre, ele dá uma sugestão, como se alguém estivesse pensando, né? Tá frio, à noite, como que nós vamos nos proteger? Alguém tem alguma ideia aqui? O Pedro fala, é bom. Vamos fazer tendas. Bom é estarmos aqui, façamos 3 tendas, um para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Apesar da gente achar, e o texto vai dizer que isso, o Pedro não sabia o que ele estava dizendo,
nós não podemos achar que o Pedro era um total sem noção. Eu também queria ficar diante de Deus. O Pedro talvez está lá com a visão do Antigo Testamento, de quando Moisés subiu com os anciões para aquele monte. E se eu estivesse lá, eu também queria viver essa oportunidade de estar no meio, de estar com Deus nessa glória, onde eu sou envolvido e onde não há necessidade. Hoje na nossa cidade nós temos milhares, milhões de pessoas em folia, em uma promessa de alegria, e onde você pode ser o que você quiser ser. E onde você vai se encontrar e ser feliz e se alegrar. Imagine você sabendo que isso é possível sem a oferta do pecado. Se você pudesse desfrutar de alegria, do êxtase que vem da alegria de estar diante de Deus, você também queria ficar lá, eu também queria ficar lá. De não haver mais fome, não haver mais choro, não haver mais necessidade, cansaço, de Deus te sustentar por dias. Você também não queria estar ali? Eu queria. Eu queria estar diante de Deus, sim. Ele quer estar diante de Deus. No entanto, as tendas não são para ele, nem para os seus amigos, mas as tendas são para Jesus, Moisés e Elias. Como se estivesse pensando, eu quero um lugar para que eles possam estar aqui e não precisem mais ir embora. Para que eu possa, essa experiência que eu já desfruto em parte, ela possa ser prolongada. A ideia de Pedro é prolongar a experiência da glória de Deus. E eu imagino que muitos de nós também desejaríamos isso. De quando nós escutamos as histórias dos avivamentos e a gente fala, espera mais um pouco eu chegar aí, espera mais um pouco, eu pego um avião, eu quero estar aí. A gente tem esse desejo de experimentar o extraordinário, a glória de Deus, a presença, a nuvem aqui é a Shekinah, a densa presença de Deus, que pode quase ser tocada. A gente quer isso. No entanto, quando a gente percebe que o Elias e o Moisés já estão indo embora e a festa só começou, a gente fala, não, eu quero ficar aí. Mas o texto adverte que Pedro não sabia o que estava dizendo. E enquanto assim falava, acontece uma terceira coisa que é ainda tão grande e extraordinária, que a nuvem os envolve, eles ficam com medo de entrar na nuvem, e ainda vem uma voz que diz, este é o meu filho, o meu eleito. Escutem o que ele diz. É o testemunho do Pai a respeito de Jesus. Há muita coisa interessante nessa experiência. A glória de Deus, Moisés, Elias, e o fato de eles não ser consumados. Mas o próprio Deus e Pai está chamando a atenção para o que precisa ser chamado. Jesus. Jesus, tem muita coisa interessante no cristianismo, nas histórias, nos feitos extraordinários de Deus. Mas algo precisa estar sempre diante dos nossos olhos. Jesus, o Filho de Deus, o eleito, o Messias prometido. Escutem o que Jesus está dizendo. Escutem as palavras de Jesus. Ao se assentar no monte, escute o que o eleito está dizendo. Ao se assentarem com Jesus em um lugar para comer, escute. Quando Jesus estiver realizando um milagre, escute o que Jesus está dizendo. Não olhe para o milagre como se ele fosse maior do que Jesus. Ao ver Jesus ressuscitando Lázaro, não fique extremamente distraído com o milagre da ressurreição, mas olhe para Jesus. E o que Jesus está dizendo? Porque o que Jesus está dizendo importa para nós. É tão poderoso quanto o milagre que ele faz. Os pães multiplicados é extraordinário. Mas o que Jesus está dizendo, isso é mais. As palavras de Jesus são vida
e paz. As palavras de Jesus, elas são verdadeiras. As palavras de Jesus é o nosso alicerce, é o nosso fundamento. As palavras de Jesus. Por isso, nós protestantes, nós damos tanto valor às palavras. Porque as palavras não são apenas recursos literários para preencher nossa mente, mas as palavras são poder, vida para aqueles que estão mortos, despertamento para aqueles que estão dormindo, luz para aqueles que estão em trevas. As palavras de Jesus, o próprio Pai está dizendo: escutem o que Ele diz. E escutar é prestar atenção, é obedecer, é considerar, é como diz o salmista no Salmos capítulo 1, é meditar dia e noite, para que nós possamos ser bem-aventurados, para que nós possamos ser abençoados com as palavras que são poderosas para nos libertar, as palavras que mudam a nossa vida. As palavras de Jesus, este é o meu filho, é o testemunho do próprio Pai, é Ele quem está dizendo. Moisés já falou, Elias já falou, mas agora é o Pai que está dizendo: este é o meu filho, é o meu eleito, o meu escolhido. Se você olha para Salmos capítulo 2, é esse o texto. O meu ungido está recebendo autoridade. O meu eleito para governar sobre as nações é o meu eleito. Esse é o meu eleito, é o Messias prometido. Você olha para o Antigo Testamento, o Pentateuco, as histórias, as promessas feitas a Abraão, a Isaac, Jacó, a José, aos seus filhos, a Judá, a descendência de Judá real. E você começa a ver a história de Saul, de Davi. Você começa a olhar para os profetas e aquilo que eles estão falando de extraordinário, de um novo tempo, de um novo dia, onde Jerusalém será forte, onde Deus habitará no meio do povo, onde a lei será estabelecida, onde o povo vai poder adorar. E você não encontra nada parecido com isso aqui. Isso aqui é extraordinário. Isso aqui é extraordinário porque é Jesus, é Deus, face a face com o homem. Agora nós conhecemos a Deus face a face porque a face de Deus está aqui no rosto de Jesus. O Deus que não pode ser visto agora se revela na pessoa de Jesus. Agora nós podemos escutar a voz de Deus e não como aquele povo que fala: não diz, não fala com a gente não. Agora nós podemos escutar as palavras de Jesus ecoadas em sermões, em leituras, em áudio, em livro, onde você quiser. As palavras de Jesus que podem nos encontrar. E isso é extraordinário. Diante de nuvem, relâmpagos, luzes, sons, aparições misteriosas, nós temos algo extraordinário. Deus falando com cada um de nós. Quando uma Bíblia é aberta, quando o ministério de Jesus é revelado, suas palavras são ecoadas por meio de um pregador, por meio de uma pessoa, por meio de um estudo bíblico, por meio de uma canção. Mais uma vez, Jesus fala: ouçam o que ele diz, escutem o que ele diz. Depois daquela voz, que voz era essa? Voz de homem, voz de trovão, como falou no Sinai. Como era essa voz? Depois daquela voz, eles perceberam que Jesus estava sozinho. A voz de Deus, ela conseguiu de uma maneira tão milagrosa concentrar a mente sonolenta dos discípulos, dispersa dos discípulos em Jesus, a ponto deles perderem os profetas, de perder Moisés e Elias de vista. Eles não viram mais. É como se você começasse a olhar para uma pessoa e cadê quem estava do lado dela? Você fosse capturado. E é isso que eu queria que Deus pudesse produzir em nós nessa manhã, que a gente pudesse ser capturado por Jesus. E não olhar para nenhuma outra voz, não se distrair como nenhum outro brilho que esse mundo pode nos dar, que alguém possa nos oferecer, nenhuma segurança, nenhuma outra paz. Somente Jesus, e você ser capturado e falar: onde estavam as outras coisas que elas desapareceram e eu nem percebi? É isso que é a experiência do Evangelho. Eles ficaram calados e naqueles dias não contaram nada a ninguém a respeito do que tinham visto. Em Marcos, é Jesus que fala para eles: vocês fiquem em silêncio,
O que vocês viram aqui é uma experiência para vocês aqui. E ela só pode ser compartilhada após a minha morte. Essa experiência, que é a experiência que esses 3 discípulos precisam guardar. Imagina eles se juntando ao restante dos 12. E o que aconteceu lá? Só que só aquela balançada de cabeça assim que a pessoa... É mistério, como diriam os outros, né? Mas depois da sua morte, eles poderiam dizer o que eles viram. Eles viram a glória. Eles experimentaram daquilo que está reservado para a vida futura, a vida eterna. Eles experimentaram. Quem dera se cada um de nós pudesse experimentar isso. Mas talvez a gente não experimentou nessa experiência. Mas as palavras estão aí, nos garantindo e nos afirmando. Quando nós cremos verdadeiramente no Evangelho, nós podemos tocar de alguma maneira essa realidade eterna. Nós podemos tocar nas promessas, experimentar essa nova vida, a vida no reino de Deus. Pela fé, nós podemos alcançar a promessa. O que eu gostaria de dizer é que se eles não podiam falar da glória que eles viram na face de Jesus naquele tempo, nós podemos falar agora. Nós podemos dizer para as pessoas agora. Algumas pessoas questionam sobre a veracidade dos efeitos do Evangelho. De que um cristão não experimenta alegria ou paz de verdade. De que essas coisas são utópicas. Esse negócio de ser crente, isso aí é pura religiosidade. Como as palavras de Jesus elas podem ser verdadeiras assim para você? A ponto de que se você experimenta isso na sua vida, quando você diz para as pessoas, é quase que você precisa provar de que você está em paz. De que não existem mais nada que te alimenta como Jesus pode te alimentar, que você ama Jesus. De que viver como um cristão não é um fardo, não é um peso, mas é uma dádiva da graça. Tem gente que questiona se isso é verdade mesmo, se a gente não está numa ilusão, se isso não é um ópio, uma coisa que deixa a gente meio entorpecido, meio enganado, mas a gente pode dizer, e se você experimentou o Evangelho, dizer que é real, que é verdadeiro. Eu amo escutar experiências de conversão. Acho que elas são as epifanias que Deus nos dá. De quando você escuta que uma pessoa converteu e você pergunta para ela como foi. E ela conta com a alegria daquele encontro, como foi se encontrar com Jesus. Como foi se converter. Como foi quando você descobriu que Jesus estava te chamando e já não tinha mais... E a pessoa ela te fala e ela vai irradiando a alegria, uma glória peculiar, e você parece que é exposto àquilo e você também começa a ser envolvido. É tão bom a gente lembrar de quando Jesus nos encontrou. Nessa mesma alegria, compartilhe Jesus. Nessa mesma convicção, compartilhe esse Jesus glorioso. Diga às pessoas com convicção de que Jesus é Deus. E de que Deus deseja esse encontro. Deseja revelar a sua natureza a nós, pecadores. De que isso é possível. Mas eu não preciso morrer, não? Não, você não precisa morrer. Isso está a um passo de fé. A um passo de fé para que Jesus possa revelar essa glória. Por isso que o apóstolo Paulo fala que essa glória está sendo revelada a nós por partes. Mas quando ele vier, nós saberemos, nós experimentaremos completo. Mas enquanto isso, na caminhada cristã, nós podemos desfrutar da companhia, da comunhão, das palavras de Jesus, da presença de Jesus, da alegria que começa por dentro, de que vai nos enchendo e nós vamos encontrando nesse Salvador a nossa satisfação. Até aquele momento os discípulos não podiam dizer, mas agora eu digo a vocês, falem para as pessoas. Falem para as pessoas, existe algo muito melhor do que qualquer prazer que o mundo possa oferecer.
qualquer alegria fútil, qualquer outra coisa que você tente se completar nessa vida, não há nada comparado ao Jesus de glória. Por isso, eu queria finalizar pensando e relembrando dois pontos do nosso sermão. Primeiro, que Jesus é glorioso. Jesus é glorioso. A voz que o revela, a experiência, os profetas, ele é o Filho de Deus, o eleito, o ungido. Ele é o Rei de Israel. Moisés no monte escuta a voz de Deus. Elias escuta a voz de Deus e precisa falar do povo a voz de Deus, mas o próprio Jesus é a voz de Deus. Ele não simplesmente escuta, mas ele é a voz. E essa palavra de Jesus, ela é digna de ser ouvida. Ela é digna de ser aceita. A lei, os profetas, todos eles apontam para Jesus. E em Jesus, todas essas palavras fazem sentido. Por isso que você não pode tentar ler esse livro sem Jesus. Porque se você ler esse livro sem Jesus, você vai ficar bastante confuso. Mas se Jesus for o cumprimento e o fundamento de todas essas palavras, então você encontrará alimento. Eu lembro de um antigo devocional que você deve lembrar também, chamado Pão Diário. Não é isso? O pão diário eram porções das Escrituras. Mas para que isso seja um pão diário para nós, Jesus precisa ser o alvo de toda leitura bíblica, o alvo de cada uma dessas palavras. Assim, esse livro será um alimento para as nossas almas. Amém?